Você me diga, mais uma noite maravilhosa na presença de Deus, mais uma noite juntos, em comunhão, todos reunidos aqui, pelo aquilo que é o propósito maior da nossa vida, que é servir a Deus, né? Fazer a vontade dEle, entender aquilo que Ele quer para nós. E só há uma maneira de nós entendermos o que Deus quer para nós. E essa maneira Ele já nos deu muito tempo atrás, e ela está aqui. Esse é o nosso alicerce, esse é o nosso guia. Isso é o que nós precisamos para viver conforme a vontade dEle. E nós estamos hoje na segunda aula do nosso novo ciclo de estudos e fortalecimento espiritual, costumo dizer isso, de maturidade espiritual, que é o projeto Uma Vida com Propósitos, né? Porque nós não estamos aqui por acaso. Com o tema hoje, planejados para agradar Deus. Planejados para agradar Deus. Por quê? Tudo que Deus faz não é sem propósito, não é por acaso. Deus não conta com sorte e nem com destino. Ele faz aquilo que é de acordo com a sua vontade, que é soberana, e Ele tudo sabe, porque Ele é Deus, certo? Então, quando Deus nos criou, Ele já tinha um propósito, Ele já tinha um plano. Esse plano era de se agradar em nós. Nós somos a sua maior criação. A criação a qual Ele deu a sua imagem e semelhança. E isso não foi concedido a nenhuma outra criação de Deus. Então Deus fez tudo isso com o propósito de se agradar em nós. Que nós cumpríssemos com aquilo que Ele determinou para nós, para que nós pudéssemos fazer com que a sua vontade e o seu propósito fosse cumprido aqui na terra. A gente vai conversar, eu quero que os irmãos que quiserem participar, eu tenho algumas ideias, algumas coisas que eu coloquei aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, porque o Espírito Santo é quem vai ministrar nossos corações e o nosso entendimento, mas a palavra de Deus nós vamos compartilhar, amém? Para entendermos um pouco mais, eu coloquei algumas questões aqui, que nós pudéssemos conversar a respeito, algumas passagens bíblicas, para a gente estar sempre assessorado e amparado na palavra de Deus. Pois tudo que fazemos tem que sempre estar de acordo com a palavra de Deus. Qualquer coisa que nós formos fazer e não estiver de acordo com a palavra de Deus, com certeza não está de acordo com a vontade dele. Então eu fiz alguns tópicos e dentro deles eu destaquei algumas questões para que levasse a gente a pensar o porquê que nós fomos planejados para agradar a Deus, o porquê até mesmo da nossa existência, que isso tem tudo a ver. Eu fiz alguns tópicos aqui, entre eles eu coloquei o primeiro: por que nós fomos planejados para agradar a Deus? Deus nos criou para seu agrado e prazer. Em primeiro lugar, como eu disse, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, quando nenhuma outra criação tem essa dádiva, né? A gente vê que em Gênesis 1:26, que diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem entre o chão. Eu quero levar vocês a perguntarem assim: por quê? Por que vocês acham que Ele nos fez a sua imagem e semelhança? Por que Ele nos fez dominar sobre todas as criaturas da terra? Alguém se arrisca? Eu vou dando alguma ideia, no meu ponto de vista, dentro do estudo que eu fiz, e os irmãos, se quiserem colocar algum ponto de vista, a gente está aberto e eu ficaria muito feliz. Eu queria dizer assim: porque tendo nos feito a sua imagem e semelhança, nos fez imagens de filhos. Ele nos fez a imagem sua, imagens de filho. Como filhos, qual o pai que não se agrada de um filho? Qual o pai que não tem prazer num filho que é a sua semelhança? Porém, semelhança não é só aparência. Semelhança são herdar vários traços. Quais são os traços de Deus? Amor, misericórdia, não é mesmo? Esses são traços de Deus.
que nós conhecemos como um Deus amoroso, misericordioso, um Deus que ajuda, um Deus que está sempre presente, um Deus que nunca desampara os seus filhos. Então a semelhança não é só ser parecido, é ser iguais nos traços de Deus. Amém? Coloquei como segundo, Ele nos deu habilidades que não deu nenhuma outra criação também. Não foi só semelhança. Não é mesmo? Nós fazemos coisas que nenhum outro ser vivente ou qualquer outra criação de Deus faz. Nós vemos aqui que ele coloca aqui em Êxodo 35, do 31 a 33, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. Ou seja, ele dotou o homem de toda a habilidade possível. E nós vemos hoje o que o ser humano criou desde a sua criação até hoje. Olha quanta coisa maravilhosa. Mas também tem um professor meu que diz assim: o ser humano é o ser mais lindo e também o mais perigoso que Deus criou, porque os animais todos têm suas limitações, mas o homem não. Aonde você o colocar, ele vai achar um jeito de se adaptar àquela realidade. Se você coloca ele na beira de um vulcão, ele vai desenvolver capacidades, ele vai desenvolver meios de viver na beira do vulcão. Se você pôr ele no meio do gelo, ele vai achar jeito de viver no meio do gelo. Se você pôr ele no meio de um rio, ele vai criar um jeito de fazer uma canoa, um troço que boia, e ele vai fazer uma aldeia em cima do rio. Se você mandar ele para a Lua, ele vai fazer uma estação espacial. Então, o ser humano é o ser mais incrível da criação de Deus. E talvez ele seja tão incrível porque ele tem essa semelhança com Deus. Aonde Deus está, ele tem uma capacidade criativa. O ser humano é a mesma coisa. Aonde ele está, ele cria coisas. Quer ver? Pega um camarada, dá para ele uma caixa de ferramentas e põe ele numa ilha deserta e volta dali um mês. Ele fez um resort. Exatamente. E se ele for judeu, ele ainda vai estar alugando para os moradores. Então, a gente tem uma capacidade, e por isso que é tão difícil às vezes você olhar para as pessoas e as pessoas dizerem: ah, mas eu não consigo, eu não sei, não vai e tal. Você está menosprezando Deus em você. Tem algo de Deus na gente muito importante. Então não dá para a gente desprezar isso, né? Eu só lembrei disso, achei que era legal. Com certeza, tudo a ver com esse pensamento que eu tive. O ser humano é o cerne da criação de Deus. Tudo foi feito à volta para o ser humano. Como eu disse ali anterior, ele fez com que dominasse sobre as aves, sobre os animais terrestres, sobre toda a criação. Ele deu habilidades ao homem para trabalhar todo o ambiente ao seu redor, manipular todo o ambiente para que fosse propício ao seu benefício. Então ele não fez isso por acaso, ele fez isso com um propósito. Mas Deus não deu as nossas habilidades, que são praticamente infinitas, por um único motivo, para saciar a nossa vontade. Ele deu isso para o seu agrado, para que nós fizéssemos as coisas para Ele, para que nós fizéssemos as coisas que sejam para o seu reino, para os seus propósitos, para utilizarmos isso uns com os outros, nos ajudando a igreja, ajudando a comunidade, ajudando os necessitados, fazendo com que o seu reino seja expandido, que a sua palavra seja levada adiante, não é mesmo? Então a gente tem tantas habilidades, só que nós vemos hoje em dia o homem fazer tantas coisas para si próprio. E isso não é o que agrada a Deus. As habilidades que Deus nos deu, e como ele diz, o Espírito é quem nos capacitou, pois quando nós fazemos as coisas que são para Deus, mesmo quando a gente não sabe, o Espírito de Deus vem e nos capacita. Como ele fez com Noé. Noé foi assim. Noé não era um engenheiro, não era um desenhista de barcos, de grandes navegações. Naquela época não havia nem chuva sobre a terra. Então, Noé foi escolhido por Deus, e como ele se propôs a dedicar suas habilidades a serviço da vontade de Deus, Deus o capacitou. E ele fez uma obra que está aí pelos séculos, lembrado pela beleza que ele fez, não é mesmo? Então, as habilidades que Deus nos dá é para agradá-lo. Amém. Utilizando isso com os nossos irmãos, para a sua obra, para que seja feito aquilo que é da vontade dele. Amém? Amém.
Terceiro, eu coloquei, Ele nos deu liberdade de escolha, algo que nem os anjos do céu têm. Esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolha foi dado ao homem. Quando eu digo homem, é homem e mulher, o gênero. Foi dado ao ser humano. Não é mesmo? Como nós vemos aqui, eu gosto sempre de colocar alguns versículos bíblicos para que a gente entenda que está na palavra dele e o que ele nos diz. Porque a palavra tem que ser sempre o nosso norte. Como ele colocou aqui em Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então eu pergunto, ele nos deu a liberdade de escolha, por quê? Porque ele queria que a gente se virasse? Porque ele queria que a gente tocasse a nossa vida e não incomodasse ele? Deus já me criou, já me pôs no mundo, já me deu animal, já me deu água boa, fresca, sombra, fruta. Eu tenho tudo o que eu precisava. Agora Deus me deu a liberdade de escolher o que eu quero fazer da minha vida. Deus liberdade, me deu habilidade, me deu tudo o que eu precisava. Agora Ele me deu minha livre escolha para que eu toque a minha vida. Né? Como o pastor diz, as pessoas dizem, acho que Deus tem mais do que fazer do que se preocupar com a gente. Por isso que Ele deu a livre escolha. Vocês acham que foi por esse motivo que Deus deu a liberdade de escolha para nós? Eu também entendo que não. Eu acho que nesse tópico aí, a liberdade de escolha, como eu vejo assim, é como se Deus, né, se Ele não tivesse nos dado a liberdade de escolha, Ele estava nos criando ser prisioneiro à alma. Deus é libertador. Então, como Ele iria não nos dar uma liberdade de escolha? Exato. Deus nos deu a liberdade de escolha porque o nosso Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus temível, um Deus terrível, um Deus implacável contra aqueles que não cumprem sua vontade. Mas para aqueles que o amam, Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Deus nos deu a nossa liberdade de escolha para que nós escolhêssemos aceitá-lo como nosso Deus, escolhêssemos fazer a sua vontade. Para quê? Porque quando a gente escolhe algo, a gente faz por amor, a gente faz por livre e espontânea vontade. E é isso que Deus queria quando Ele nos deu a nossa vontade, a nossa liberdade de escolha, que nós escolhêssemos segui-lo e servi-lo por amor. Porque Deus, que nem a Diva falou, não quer robôs, Ele não quer simplesmente animais que pastam no campo e ficam soltos, Ele quer pessoas semelhantes ao Jesus, semelhantes a Ele, que escolham o amor. Então Ele nos dá a liberdade de escolher para que nós aceitemos segui-lo por amor. Amém. E quando nós fazemos isso, Ele se agrada de nós. Ou seja, tudo está no plano dele. Nós fomos planejados para agradar a Deus. E Ele faz tudo isso já conhecendo o início e o fim. Nada vai passar desapercebido para Ele. Nada vai chegar lá na frente e Deus vai ter que traçar um novo caminho, um novo rumo, porque algo não deu certo. Tudo já está de acordo com o que Ele quer. Só que nós muitas vezes não vemos isso. E nós interpretamos errado a vontade de Deus. Moldamos ela à nossa vontade. Aí nós também estamos escolhendo, mas estamos escolhendo o mal. Estamos escolhendo aquilo que desagrada a Deus. Mas Ele tem tanto amor por nós que até isso Ele nos deu liberdade. Mas nós vamos ter que arcar com os custos dessas escolhas erradas. Isso também não fica de graça. Não é mesmo? Amém. Quarto, coloquei aqui, olha. E como Ele quer que nós sigamos por amor, Ele perdoa nossos pecados, mesmo quando eles são terríveis, quando nós demonstramos, são terríveis, mas quando nós demonstramos real arrependimento, Ele nos perdoa. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa nossos pecados, irmãos, quando nós nos arrependemos. Por quê? Por que Ele perdoa nossos pecados? Será que aqui também... Exato, com certeza. Mas será que aqui também tem um plano de Deus para que nós possamos agradá-lo? Certeza. Com certeza, Deus não faz nada por acaso. Quando o arrependimento é verdadeiro,
e nós buscamos o perdão de Deus, Deus se agrada disso. Deus fica feliz. Esse arrependimento verdadeiro, que acontece normalmente em horas de sofrimento, em horas de angústia, esse sofrimento e essa angústia nos traz para próximos de Deus. Nós lembramos de Deus, lembramos que Ele é o Deus único, verdadeiro, que só Ele pode nos dar o perdão. Só Ele pode tirar aquele peso que está no nosso ombro, aquela culpa que está apertando o nosso coração, aquela angústia que tira o ar da gente. É nessa hora em que nós chegamos mais próximos de Deus. É nessa hora em que nós buscamos totalmente a presença dEle e nos entregamos nas suas mãos. É nessa hora que Deus se agrada de nós, quando Ele vê o real arrependimento de nós. Então Ele perdoa nossos pecados porque Ele é misericordioso, mas porque Ele se agrada em nos perdoar quando nós estamos arrependidos. E aqui fica uma lição para nós vermos que até nos nossos pecados Deus cria condições de se agradar em nós. Até quando nós erramos, Ele permite, porque Ele sabe que quando nós nos arrependermos, aquilo nos trará para perto dEle, às vezes, muitas vezes mais forte do que quando estávamos tudo bem, tudo em ordem, tudo mamanais, tudo tranquilo. Não é mesmo? A gente já cansou de ver aqui vários exemplos na Bíblia e várias situações entre nós. E quando a gente chega, por exemplo, chega o verão, sol, praia, a gente vai para a praia, não vem para o culto, não pega a Bíblia para ler, porque está um sol maravilhoso lá fora, vamos passear, vamos fazer tudo, menos lembrar de Deus. O evangelho é acomodado. Exatamente. Agora, quando a graminha está curta, né? O leão está mordendo o din-din de todo mundo, as coisas estão difíceis, o mercado está terrível, né? Você não sabe se, como diz o pastor, se vai sobrar mês no final do pagamento. Aí nós começamos a sentir as coisas mais difíceis. O que acontece? Já começamos a correr para o lado de Deus. Então muitas vezes a gente não entende por que certas coisas acontecem na vida do cristão. Não deveria acontecer. Cadê a teoria da prosperidade? Por que isso acontece? Irmãos, Deus tem uma causa e um efeito para tudo em nossa vida. As nossas coisas acontecem, as coisas acontecem em nossas vidas, porque Deus sabe, e nós sabemos, que quando é que está difícil, é que nós estamos mais próximos dEle. Não é verdade? Então, lembre-se disso, até no nosso pecado, Deus acha a maneira de se agradar de nós, que é quando nós nos arrependemos e o buscamos. Amém? E coloquei aqui como quinto e o mais importante, na minha opinião, que foi que Ele nos deu a salvação através de Jesus e nos preparou um lugar no céu, em seu reino, para nos receber. Amém. Como nós vemos também em João 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E também em João 14:2 diz: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. O primeiro é João 3:16 e o outro é João 14:2. Né? Então, aqui também eu coloquei essas perguntas para levar a gente a pensar. Nós temos que pensar mais em Deus. Nós temos que pensar mais na vontade de Deus. Nós não podemos ficar esperando que Deus nos mostre o tempo todo o que devemos fazer. E a gente só consegue pensar na vontade de Deus quando a gente começa a fazer os porquês. Aqui são até uma regrinha que tem dos 5 porquês. Aqui eu coloquei 5 porquês. Então sempre nos perguntamos, então, por que, né, que Deus nos deu salvação através de Jesus e por que Ele reserva um lugar no céu para nós? Dentro do nosso contexto, porque Ele se agrada de nós. Porque Deus planejou tudo desde o início. Até mesmo enviar Jesus para a nossa salvação foi planejado. De ter um lugar no céu foi planejado. Como eu disse antes, nós somos a sua imagem, nós somos os seus filhos. Através de Jesus Ele nos repatriou, Ele nos adotou, Ele nos transformou em seus filhos. Como um pai amoroso e misericordioso, Ele tem prazer nos seus filhos. E Deus jamais iria deixar que a sua principal obra, a sua maior criação, se perdesse.
Deus jamais deixaria isso acontecer. Então foi por isso que Ele enviou Jesus para nos trazer até Ele e nos dar a salvação. Para que nós pudéssemos se redimir, para que nós pudéssemos voltar para junto dEle. E como um Pai tão grandioso, tão maravilhoso, com tantas riquezas, como um Pai não prepararia para seus filhos um lugar na sua casa? Não é verdade? Porque Deus se agrada de nós. Nós é que às vezes o entristecemos com as nossas atitudes, o nosso modo de ver, com as coisas que nós fazemos. Mas Deus está o tempo todo procurando e arranjando formas de se agradar de nós. É só a gente parar e prestar atenção. A gente vai ver que tem várias maneiras de realizar a vontade dele. Não é mesmo? E baseado nisso, eu coloquei umas questões. Como podemos agradar a Deus? De que forma nós podemos agradar a Deus? Sim, com certeza. Nós temos muitas formas, não é mesmo? Nós sabemos todas as formas praticamente. Sempre andando no caminho dele, né? Sempre andando no caminho dele, sempre obedecê-lo, não é mesmo? Eu coloquei alguns pontos aqui para que a gente leve-nos a pensar nessa noite. Por exemplo, quando o amamos verdadeiramente? Nós vemos em Mateus 22, 37 a 38, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então aqui Deus já nos deu a primeira diretriz. Ele já nos deu a primeira oportunidade de agradar Ele. É amando Ele, em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Mas amar a Deus em primeiro lugar não é algo fácil. Não é algo simples. É difícil. Porque todos nós falamos, eu amo Deus sobre todas as coisas. Deus é meu Senhor e eu amo Ele, claro, com certeza. Ninguém vai mudar isso. Mas, será que a gente ama de verdade? Será que a gente seria capaz de largar tudo para ficar de acordo com a vontade dEle? Então é que a Bíblia fala, se me amares verdadeiramente, guardarás os meus mandamentos, né? Quem que pratica todos os mandamentos e guarda? Exatamente. Aí, ó. Pérola que a Diva nos trouxe agora. Então a gente tem que parar e pensar, será que realmente estou amando Deus? Será que se eu conseguir, será que eu largaria isso? Será que eu largaria o trabalho? Será que eu largaria a minha casa? Será que eu largaria a minha família por Deus? Será que eu largaria um filho por Deus? Então a coisa não é simples, não é fácil. Né? Nós vemos o exemplo de Abraão. O exemplo de Abraão é um exemplo de verdadeiro amor a Deus sobre todas as coisas. Abraão estava disposto a entregar seu filho, o fio de uma adaga, para fazer a vontade de Deus. Levou Isaac até o alto do morro, fez um altar, levou lenha, fez tudo. Fez todo um trajeto doloroso, aquilo ficou na cabeça dele até o último minuto. E ele teria sacrificado, e Deus sabe, por isso que Deus não permitiu. Porque ele provou o que Deus queria saber. Que ele amava a Deus por todas as coisas. Então, amar a Deus é a primeira coisa que nós podemos fazer para agradá-lo. Mas não é simples como nós pensamos. Nem sempre o que é da boca para fora é o que está no coração. Em segundo, quando o adoramos em espírito e verdade. João 4,23 nos diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Então, adorar a Deus também é algo que o agrada. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Né? Como nós adoramos a Deus? Como adoramos a Deus? Muitos acham que é só louvando. Como eu estou louvando, estou adorando a Deus. Não é verdade. A gente pode louvar a Deus de várias maneiras. O louvor é uma forma de adoração. A oração é uma adoração. Você ajudar o seu irmão é uma das maiores formas de adoração perante Deus. Amar o seu irmão é uma da principal adoração a Deus. Não é mesmo? Você estar pensando em Deus todo dia, você estar levantando o seu pensamento a Deus é uma adoração. Você estar lendo a palavra de Deus e tentando entender o que Ele quer é uma adoração. Quando você vive no seu trabalho,
que as pessoas veem que você é uma pessoa honesta, que você é um filho de Deus, que você faz as coisas como um cristão de verdade, e as pessoas veem a obra de Deus na sua vida, você está adorando a Deus. Quando você segue a vontade dEle, você cumpre o propósito dEle, você está adorando a Deus. Então existem muitas formas de adorar a Deus em verdade e em espírito. É quando o que você faz é verdadeiro, quando você ora, quando tudo que você faz é verdadeiro, e é pensando nele, não em você mesmo, em espírito. Amém? Coloquei também, quando obedecemos aos seus mandamentos. Em João 14, 21, diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o homem que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Então, obedecer a Deus também é uma forma de agradar a Deus. Fazer o que Deus quer agrada a Ele. Colocar as suas decisões na mão dEle agrada a Ele. Quando você, antes de tomar uma decisão, ou de fazer algo importante na sua vida, de você fazer qualquer coisa, quando você pede que Deus dê a opinião dEle, que Deus dê a direção dEle na sua vida, você está obedecendo aos mandamentos dEle. Isso agrada a Deus. Quando você lê a Bíblia e leva a Bíblia para dentro de você, para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, você está obedecendo aos mandamentos dEle. Quando você faz o que Deus quer, você está obedecendo aos mandamentos dEle. Não é apenas os 10 mandamentos. Existem muitos mandamentos de Deus. Mas quando você anda no caminho dEle, quando você faz a vontade dEle, quando você vive em harmonia, em comunhão com Deus, você automaticamente cumpre os mandamentos dEle. Porque você não anda fora da palavra dEle. Você não faz o que desagrada a Ele. Então você está fazendo os mandamentos dEle. Servir a Ele em obediência é cumprir os seus mandamentos. Não é verdade? Muitas vezes nós não percebemos como estamos fazendo certas coisas. Quando a gente já está num nível de maturidade maior, já está com uma comunhão maior já com Deus, mais próximo dEle, as coisas se tornam naturais. A vontade de Deus se torna natural na nossa vida. Você já começa a prestar atenção e discernir bem o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. Aquilo fica latente dentro de nós. Quando a gente se depara com algo que não está correto, aquilo liga uma luzinha lá dentro. Mira. Você está em dúvida, né? Fica em dúvida. Entendeu? A dúvida é algo que já é um alerta para não fazer. Se você tem dúvida se aquilo agrada a Deus, não faça. Porque o Espírito, ele traz certeza. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade, não da dúvida, não do talvez, não do por acaso, não do não dá nada. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade, como a palavra diz. Então, se não há certeza, não faça. Né? Paulo sempre nos diz isso, né? Paulo, em várias passagens, ele nos diz, né? Que se você tiver dúvida, não faça. Né? A dúvida não está com Deus. Exatamente. Que ajuda de entender. Olha, eu cheguei aqui tão angustiado que eu não sabia. Meu prazer era de ficar em casa dormindo. Com a dor que estava aqui, estava me prendendo tudo. Então, o que você está falando aí, é isso aí mesmo. Às vezes Deus ele toca um tipo de uma enfermidade assim, para ver se a gente, porque a gente pode ter tudo em casa, dinheiro e tudo, né? Aquela bênção maravilhosa, tudo assim. Quando você está bem ali, às vezes você se esquece mesmo de agradecer a Deus. Então, agora, que nem eu estava ali, deu a vontade de ficar em casa, né? Mas eu digo, não, tenho compromisso, tenho que ir para a casa do Senhor. O que aconteceu, rapaz? Orei, pedi para Deus, pedi perdão de alguma coisa que eu não fiz, alguma coisa que não era bagagem. Pronto. E se eu não ficasse lá, eu não continuava ali, eu estava desobedecendo aquilo. Talvez ele veio aqui para mim ouvir uma palavra, para mim falar do amor dele, de tudo que ele tem mais feito. Né? Então é isso que muitas vezes a gente perde, muitas vezes, porque a gente fica em casa ali. Não, hoje eu não posso, quando eu estou. Quando eu entender isso aí, olha,
Lógico, a gente precisa ter discernimento, porque as coisas elas são mais complexas. Não é às vezes você está com uma enfermidade, uma doença que não te dá condições de estar na igreja. Às vezes está mal mesmo, não tem jeito. Mas às vezes um tosse assim para ele ver, quero ver se ele vai me buscar lá. Mas assim mesmo, eu semana passada também não estava bom, e minha esposa falou assim, você vai para a igreja? Ela falou assim, o Jonas não pode cuidar lá. Eu falei, não, se eu não estou bom, por que eu vou deixar de ir para um lugar onde vai me fazer bem? Né? Não é lógico, você não está bem e vai deixar de ir no único lugar onde você pode melhorar, onde pode te trazer o bem? Não, você tem que fugir da onde te faz mal e correr para onde te faz bem, que é a presença de Deus. Né? E tem muitas situações que são complicadas, a gente às vezes não entende. Às vezes algumas situações são para nos aproximar de Deus, outras para trazer maturidade, outras porque simplesmente nesse mundo teremos aflições. Paulo viveu anos com o que ele cita como um espinho na carne. E ele pediu muitas vezes a Deus que o livrasse daquilo. Até que chegou um ponto que ele entendeu que Deus não ia retirar aquilo dele. E o que ele fez? Ele procurou tentar entender para que aquilo nele. O que Deus queria que aquilo gerasse nele. Muitas vezes o que acontece com você gera em você possibilidade de outro dia ajudar um irmão com um problema igual. Então, é mais complexo que a gente consegue entender. Então, por isso que muita gente tem que parar e se perguntar o porquê. Não o porquê para Deus, mas o porquê para nós. Para nós. O que eu posso aprender com isso? O que isso está me revelando? O que isso está tentando mostrar que eu não estou conseguindo enxergar? Aí nós pedimos a Deus que nos ilumine, que abra o nosso olho, que ajude a gente a entender qual é o propósito daquilo. Amém. Amém? Né? E como nós falamos que uma das coisas que agradam a Deus é obedecer aos seus mandamentos, a gente tem um principal mandamento de Jesus, que é quando nós amamos uns aos outros. Né? João 13, 34, tem um versículo que diz aqui: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Então, se obedecer os mandamentos de Deus agrada a Ele, quanto mais obedecer o principal mandamento que Jesus nos deu. Jesus, no Novo Testamento, se a gente prestar atenção, a coisa que ele mais frisa em vários livros, em vários sermões dele, é o amor um pelos outros, é o cuidado um pelos outros. Ele sempre atrela a conquistar o reino do céu, a agradar a Deus, a fazer o que é certo, a seguir a lei e os profetas. Ele une isso com esse mandamento, amar uns aos outros. Isso era a principal coisa que Jesus queria que nós entendêssemos, que amar uns aos outros é a coisa mais importante perante Deus, é aquilo que mais agrada ao Pai, aquilo que mais deixa o Pai feliz, aquilo que mais Deus se agrada em nós, quando nós amamos uns aos outros. E ele disse, Jesus diz aí, né? Jesus não diz aí, ame os bons, ame os que te amam. Ele diz, amem uns aos outros, bons ou ruins, amem. Aí você pode dizer, não, mas aí nesse texto dá para dizer que ele mandou amar os filhos de Deus, ok. Num outro texto ele diz assim, amem aqueles que vos perseguem, porque se vocês amam aqueles que amam a vocês, que louvor há nisso? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: ame sempre, independente se é bom, independente se te faz bem, independente se gosta de você, independente se trata bem. Não depende do que o outro faz para você, é uma escolha tua de amá-lo, mesmo que ele não te ame, mesmo que ele te trate mal, mesmo que ele tal. Isso é muito difícil, mas é o que Jesus espera de nós. E amar significa o quê? Aí é muito complexo, porque amar é só pegar 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta, o amor
amor tudo espera, o amor não tem a si próprio como prioridade, o amor não olha para o outro com interesse. E aí, meu irmão, a lista é longa. Então, é tudo tão entrelaçado, é tudo tão bem costurado, que Jesus disse para nós assim, simplesmente, ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo. Acabou. Esse é o novo e grande mandamento que eu dou a vocês. Por quê? Se eu amar a Deus, eu vou obedecer a Deus. Se eu amar o próximo, eu vou amá-lo independente se ele merece ou não. E Jesus, ele dá isso em várias situações da Bíblia, em várias palavras diferentes. Quando ele manda, se alguém lhe tirar a sua túnica dele, também a capa, se alguém que chamá-lo para caminhar uma milha, obrigado a uma milha, ande duas com ele. Se alguém lhe der um tapa no rosto, dê a outra face. Então ele está o tempo inteiro frisando isso. Essa questão que você colocou também, por exemplo, do tapa, né? A gente já imagina a ignorância, né? A violência. Dar um tapa no rosto de alguém nessa época era desonrá-lo publicamente. Que é o chamado que hoje em dia fala um tapa de luva. Isso. Se alguém te humilhar publicamente, fique quieto, não revide. É isso que ele está querendo dizer. Faça a sua parte. Porque senão você revidar, você não vai estar amando ele. Não. Você vai estar pagando mal. Quem ama não agride. Você tem que pagar o mal com o bem, não o mal com o mal. Quando você revida, quando você critica, quando você briga, você está pagando o mal com o mal. Isso é o que os ímpios fazem. Isso é o que as pessoas que não têm Deus fazem. E nós vemos também que depois que Jesus subiu aos céus e deixou aqui os seus discípulos, todos eles pregam essa mensagem do amar uns aos outros, se importar. Jesus dizia também, se importa com a causa da viúva, se importa com a causa do órfão, se importa com a causa dos pobres, dos oprimidos, das crianças. Em todo o tempo ele está com uma palavra ou um modo de falar diferente do outro, frisando isso. Amem uns aos outros, se importem um com os outros, façam um pelos outros. Deus nos deu inteligência, nos deu habilidade, nos deu discernimento, nos deu tudo aquilo que nós vimos aqui anteriormente com um único objetivo: amarmos uns aos outros para assim servi-lo em verdade e em espírito. Amém? Então espero que essa noite, o que eu trouxe aqui para vocês, que eu compartilhei com vocês, porque isso aqui eu compartilhei com vocês no meu coração. Amém. Eu compartilhei isso aqui da palavra de Deus com o que Ele me trouxe e com o que era o meu coração. O ponto de vista que eu compartilhei com vocês aqui é o ponto de vista que eu quero para nós. É o ponto de vista que eu quero para essa igreja, que eu quero para essa obra. Entendeu? É isso que eu quero para vocês e eu quero de vocês. Que a gente tenha proximidade. Que a gente, como eu sempre digo, não seja irmão de porta de igreja. Na paz, irmão. Mas quando está na rua, não para conversar, não cumprimenta. Você vê que o irmão está num caixa do mercado, vai no outro. Não é mesmo? Você vê que o irmão está na fila. Ou volta a fingir que esqueceu alguma coisa que não esqueceu. Exatamente, volta para trás, fingir que não esqueceu. Vê que o irmão está na fila, espera de chegar mais 2, 3 pessoas para dar um espacinho. Passa do outro lado da rua. Não é isso que eu quero entre nós. Não é isso que Deus quer para nós. Não é por isso que Jesus veio e sofreu tudo que sofreu naquela cruz, naquele calvário, naquele caminho que nós conhecemos bem, mas que às vezes parece que não paramos para perguntar o porquê. Julinho, é bom você falar disso aí. E se por exemplo, vem uma pessoa de lá para cá, que nem eu peguei na internet, e quando eu faço o gesto de atravessar para o radical, o cara que está lá do lado atravessa a minha frente e vem de frente comigo. O que eu vou imaginar? O que você acha que eu vou imaginar? O que é? Você está indo e ele vem. Não, eu venho de lá para cá e o cara vem na mesma. Quando eu faço o gesto de atravessar para o outro lado, o cara atravessa do lado daí e vem de frente comigo. De propósito para te encontrar. Olha, não sei se vez ele veio de propósito para me encontrar ou se a ideia dele deu para atravessar lá. Agora, o que eu imaginei? Será que ele veio para me sentar, para me assaltar ou qualquer coisa ali, né? Mas você não conhecia a pessoa? Não, ele não conhece, mas vamos supor. Como que tem a jeito de a gente pensar que o cara vem de bem com a gente? Exatamente. Queria falar, as coisas são mais complexas às vezes do que a gente imagina. Não estou falando de você sair abraçando qualquer um na rua. Hoje em dia isso é muito perigoso. Sim. Mas eu estou falando
das pessoas que você conhece. Das pessoas que eu conheço. Claro, eu conheço o Pedrão. Como que eu vou encontrar o Pedrão em qualquer outro lugar que não seja da igreja e eu não vou chegar e não vou dar um abraço nele? Não vou dar um abraço para você, meu irmão Jerônimo, na diva, nas irmãs? Como isso? Eu chegar e abraçar qualquer pessoa que eu não conheço sem a pessoa me dar intimidade é difícil. Que nem você falou, a gente não sabe a índole da pessoa. É a intenção dele, né? Porque eu não sei se ele atravessou. E isso é uma questão diferente. Você não sabe quem é a pessoa, não sabe o que ela estava querendo, né? E aí é diferente. Agora, se você conhece a pessoa, qual que é a tua atitude? Não, eu tenho que encontrar ele, né? Eu tenho que encontrar ele. É isso. Encontrar ele, cumprimentar ele. É isso que eu estou dizendo. Ter essa união, ter essa relação. Não quer dizer também que a gente vai estar fechado a conhecer novas pessoas, a ter novas amizades, porque isso é importante para que a gente também consiga trazer para Deus aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente. Mas não é você sair de uma noite cruzando o caminho de todo mundo, abraçando todo mundo, tá cuidado, não é essa a questão. É você estar com o coração aberto, para quando alguém vier até você poder mostrar Jesus em você. É isso que a gente tem que fazer, mostrar Jesus em nós. Agora, se a gente é grosso, se a gente é fechado, mal-humorado, ranzinza, desvia o caminho, como nós estamos sendo a imagem e semelhança de Jesus, ele não fez nada disso. Eu já estava pensando sobre isso, porque vários pregadores, já ouvi ministração sobre isso também, que dizem que a maneira como nós tratamos os outros é a maneira como nos relacionamos com Deus. É aquilo que o pastor disse, né? Citou outro dia, quando faz a pessoa sangrar por dentro, quando você envergonha a pessoa, quando você humilha a pessoa, né? Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? E eu ofendo o Pedrão, eu estou ofendendo e humilhando a semelhança de Deus, né? Então eu estou ofendendo a criação de Deus, o Filho de Deus, a semelhança de Deus. Mas como é que eu fiquei Não é verdade? pensando, como é que é uma pessoa, né, que trata mal o irmão e daí vai diante de Deus, paizinho, amoroso, né? Deus olha para ele e fala assim, bichinho, vou pegar você já. É aquilo que eu falei, do real é arrependimento. Isso onde, né? Porque a gente recebe cada pecado assim, né? A Bíblia diz, Deus conhece de longe a intenção do coração. E Ele não se deixa enganar. A gente precisa ter isso em mente. O real, As pessoas podem nos enganar com o seu comportamento errado, mas ninguém engana Deus. Porque é muito fácil você amar quem faz tudo certo, né? É muito fácil você estar com quem faz tudo certo, mas você amar quem erra, você amar quem está em dificuldade, as pessoas descartam quem está em dificuldade. E não existe nada que deixe o coração de Deus mais triste do que isso, né? Ele nunca desistiu de nós. O que nós achamos que nós temos a escolha de desistir do outro? Nós não temos essa escolha, isso não existe, né? Então, quando a gente não expressa essa intimidade com Deus na vida do irmão, por exemplo, com Deus, eu sou uma pessoa lá doce, eu falo bonito, eu oro, é lindo. Mas com o irmão eu sou grosso, eu sou mal educado, eu falo que não devo, na hora que não devo, do jeito que não devo, eu vou prestar conta, porque, como o Júlio disse, Gênesis 9,6 diz que ali existe uma semelhança de Deus. Eu estou agredindo a semelhança de Deus no outro. Eu vou dar conta disso. Quando o cara passa e cumprimenta o cara, o bom dia, boa tarde, e o cara não fala nada, não responde nada. Se ele for surdo, está perdoado, né? Só para descontrair um pouco. Mas se ele viu e não cumprimentou, ele está sendo mal educado, né? E essa falta de educação ela é errada. Será que aquela bênção que podia ser para ele, essa bênção vai ficar longe? Aí pode acontecer muita coisa. Essa bênção acho que não pode voltar para o cara. Pode, porque a Bíblia diz que se você for a algum lugar e você desejar que a paz de Deus habite naquele lugar, e aquele lugar não for digno daquela paz volta para você.
Só que é o seguinte, quem determina se ela volta ou não é Deus. Só Deus, exatamente. A Bíblia diz que quando nós tropeçamos, Deus está com a mão estendida para nos ajudar a levantar. Mas muitas vezes a gente não para pensar. Quando você tropeça, ou seja, quando a gente peca, quando a gente erra, como você tropeça? Você está distraído. Então você não está maquinando aquilo, você não está pensando naquilo, você está distraído. Você tropeça quando você está atento, quando você está olhando para tudo, não tropeça. Então quando você comete um erro, uma coisa dessa, pensando, sabendo, antecipando e faz, não é tropeço. Né? Não é um tropeço. Você estava bem atento quando fez aquilo. Então aí é muito complicado. Tem pessoas que tropeçam assim, Eu falava assim, se o cara não desceu o cara, não vou conversar aqui. Se alguém